Olá, eu sou a Shirley Mayumi e ao meu lado está o Fábio Augusto. Nós somos PCNP de Matemática, da Diretoria de Ensino de Sorocaba, e nós estamos representando a equipe de Matemática. Nessa primeira videoconferência, nós vamos falar sobre a análise dos resultados da avaliação de aprendizagem em processo do primeiro semestre de 2015. Em primeiro lugar, nós vamos recordar quais são os objetivos da avaliação de aprendizagem em processo. O primeiro objetivo visa fornecer indicadores qualitativos do processo de aprendizagem do educando a partir de habilidades prescritas no currículo. O segundo visa apoiar e subsidiar os professores de matemática que atuam nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio da rede estadual de São Paulo, na elaboração de estratégias para reverter desempenhos insatisfatórios, inclusive em processos de recuperação. O terceiro visa refletir sobre a elaboração do plano de ação ou plano de ensino individualizado, que mobilize procedimentos, atitudes e conceitos necessários para as atividades de sala de aula, sobretudo aquelas relacionadas ao processo de recuperação da aprendizagem. Lembrando também que no início do ano letivo, você já deve ter realizado sondagens ou avaliações diagnósticas para poder elaborar o planejamento anual, ou bimestral, o qual deve estar em consonância com a proposta pedagógica da escola. Portanto, agora é um repensar sobre esse planejamento novamente. Não nos esquecendo que as habilidades da avaliação da aprendizagem processo de matemática se encontram todas no currículo do Estado de São Paulo, diferentemente da avaliação de processo de aprendizagem de língua portuguesa. Para começar as nossas análises das questões com maior porcentagem de acerto e com menor porcentagem de acerto, vamos retomar o que é competência e habilidade. Então, a primeira competência de nós professores é termos a sensibilidade de conhecermos nossos alunos e jamais pré-julgá-los. O ensino não é por competência e habilidade, mas para competências e habilidades. Portanto, nós não nascemos com competências e nem com habilidades, nascemos com possibilidades de desenvolver tudo. Pois se pensarmos no cavalinho que nasce e já sai andando, no patinho que nasce e já sai nadando, percebe-se que temos que desenvolver tudo, pois nascemos e necessitamos da atenção de nossa mãe, pois nós não temos nem habilidade de controlar nosso organismo quando nascemos. Não andamos, não falamos e assim por diante. Portanto, a primeira coisa que nós professores devemos fazer ao começar um assunto novo ou retomar um conteúdo é provocar no aluno uma reflexão sobre o tema que estamos trabalhando. Pois assim poderão dizer ou corresponder ao que estamos questionando se sabem, conhecem o que eles têm de bagagem. Pois a vida é assim, temos que aprender a dialogar e a argumentar. Logo, competência não se alcança, se desenvolve. Aí você pode questionar, então por que o MEC, o Enem, o Saresp, eles listam as competências ou as habilidades? É que, na verdade, não se listam as competências e as habilidades, se listam as situações complexas para a qual eu quero que o sujeito desenvolva a competência. Ou seja, na verdade, eu listo situações complexas para a qual eu quero que o meu aluno desenvolva essas competências. Então, o ensino não é por competência e habilidades, mas para competência e habilidades. Porque mais que saber a diferença sobre competências e habilidades, é buscarmos, antes de mais nada, as concepções prévias de nossos alunos e, a partir do que o aluno disser, ele faz a participação da construção do seu conhecimento. Portanto, não basta entender competências como uma parte do processo de ensino, mas como processo de ensino, o ensino para competências. O ensino para competência não se faz nomeando uma comissão de redação para elaborar um conjunto de competências ou colocando um verbo de ação na frente dos saberes disciplinares. Então, novamente, competência não se alcança, ela desenvolve-se. Portanto, competência não se lista. A primeira competência que nós professores temos que ter é conhecer nossos alunos, conhecer a capacidade do sujeito de mobilizar recursos visando abordar e resolver uma situação complexa. Portanto, por que o ensino para competências? Se olharmos historicamente, estamos em uma nova cultura que modifica as formas de produção e apropriação dos saberes. O mundo mudou, temos decisões a tomar, muitos procedimentos a aprender, muitos problemas a resolver. A escola de hoje tem uma função social urgente. O mundo é globalizado. O contexto socioeducacional exige-se pessoas que saibam fazer
e que tenham capacidade para planejar e resolver problemas. Vivemos uma crise educacional. Os alunos não se interessam por saberes sem sentido, sem utilidade. Então, daí entra a ação do professor em ensinar sempre com algum significado para o aluno. Pensando no impacto do processo de globalização nos sistemas educacionais e nas novas gerações, verificamos as transformações tecnológicas, sociais e culturais. Hoje é preciso saber aprender a aprender. Sociedades cada vez mais complexas, marcadas por tensões e contradições. Sociedades que se caracterizam pelo consumo, tecnologia, conhecimento e informação. Sociedades que, por implicação, a educação é um direito, uma necessidade de todos. Enfim, a ação como elemento-chave. O que embasa o ensino por competências? Na Conferência Mundial da Educação para Todos, na Tailândia, em 1990, ele indica 4 pilares da educação: aprender a conhecer, a fazer, a viver, a ser. Os parâmetros curriculares nacionais enfatizam a necessidade de centrar o ensino e aprendizagem no desenvolvimento de competências e habilidades por parte do aluno, em lugar de centrá-lo no conteúdo conceitual apenas, ou seja, o seu plano de ensino, o seu plano de aula, ele tem que ser centrado no aluno. É lógico que isso nós estamos deixando de lado o conteúdo, mas nós não podemos centrar o nosso plano de ensino no conteúdo, mas sim no aluno, de acordo com as necessidades dele e de acordo com as suas competências e habilidades. Na Lei de Diretrizes Bases, a LDB, no artigo 32, diz o seguinte: o ensino fundamental, com duração mínima de 8 anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante, primeiro, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, aí mostra para a gente que a alfabetização na matemática, na língua portuguesa ou em qualquer área é de responsabilidade de todos nós. Segundo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Terceiro, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Quarto, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Reforçando os princípios já elencados pela Conferência Mundial de Educação para Todos, o professor Vasco Moreto aponta 5 recursos para a resolução de situações mais complexas. A. Conhecimento de conteúdos relacionados à situação. B. As habilidades ou procedimentos, o saber fazer para resolver a situação. C. O domínio das linguagens específicas relacionadas ao contexto. D. A compreensão dos valores culturais que dão sentido à linguagem e que torna a situação relevante no contexto. Finalmente, a letra E, a capacidade da administração do emocional diante do problema e atitudes. Diante dos conceitos vistos, nós iremos agora analisar as questões com maior porcentagem de acerto e menor porcentagem de acerto da avaliação de aprendizagem em processo do primeiro semestre de 2015. Bom, antes de começarmos a fazer a análise das questões da AP do primeiro semestre de 2015, eu gostaria de chamar a atenção para a estrutura desta avaliação para que nós possamos fazer uma análise mais profunda de quais são as funções e a que ela se propõe fazer. Porque senão nós corremos o risco de confundirmos esta prova e seus mecanismos com outras provas já existentes, avaliações externas ou não, e nessa confusão ela perde talvez o propósito dela e não atinge a expectativa do professor em relação à sua aplicação. Então essa prova, a avaliação da aprendizagem do processo, é uma prova que trabalha com 10 habilidades, 11 questões, uma questão aberta repetindo uma habilidade. Essas habilidades avaliadas, elas são, na prova do primeiro semestre, elas são habilidades do semestre anterior, então do ano anterior. A prova é aplicada no começo do ano, a proposta é que seja aplicada já nas primeiras semanas de aula. Então, o que é avaliado são questões com habilidades do ano anterior.
Por exemplo, se o aluno está no 9º ano, ele está fazendo uma prova onde 80% das questões são do 2º semestre do 8º ano, da 7ª série. Portanto, a prova de matemática, né, a AP de matemática. Portanto, essas questões, elas são consideradas, por essa razão, essas habilidades são consideradas adequadas para a série. O aluno ainda não entrou no 9º ano, não começou ainda a estudar a disciplina de matemática com os temas do 9º ano. Então, o que ele aprendeu até hoje são habilidades até o final do 8º ano. Se ele vai bem nessa prova, ele considera-se que ele está numa situação adequada. Outra coisa importante dizer é que essa avaliação, ela não se propõe, portanto, ela não faz classificação de alunos em níveis de proficiência, quaisquer. Ela não consegue, ela não tem mecanismos para indicar se o aluno que vai bem ou que vai mal, que acerta a metade ou mais da metade ou menos da metade, ela não se propõe e não tem instrumentos para indicar se esses alunos estão no nível de proficiência adequado, abaixo do básico, ela não tem mecanismos para isso. A prova que faz isso chama-se SARESP. O SARESP é uma prova que não faz nada além de classificar os alunos em 4 níveis de proficiência: abaixo do básico, o adequado, o básico e o avançado. Então, um problema que nós tínhamos com o SARESP, e o SARESP faz isso bem feito. Ele pode ter nós podemos ter várias críticas, mas ele se propõe a fazer isso e ele faz. Tanto que no final, depois de aplicada a prova, o resultado vem indicando o percentual de alunos que as séries avaliadas têm nos níveis de proficiência citados. Essa prova do SARESP, ela se propõe a fazer isso. Essa nomenclatura desses níveis de proficiência são do SARESP, elaboradas pelos criadores dessa prova, né, esses índices, esses níveis de proficiência, então são características do SARESP. O problema é que a prova do SARESP, ela não indica quem são esses alunos. Ela indica que em determinada sala nós temos 20% de alunos no abaixo do básico, por exemplo, mas ela não indica quem são. Ela indica também que nessa mesma sala temos lá 35% de alunos no adequado, mas ela não indica quem são, e assim por diante, no básico e no avançado. E é importante para a escola, que faz o trabalho direto com o aluno, identificar quem são esses alunos. Nessa vontade de identificar quem são os alunos, abaixo do básico, por exemplo, numa escola que tem problemas de um alto índice de alunos no abaixo do básico, nessa vontade de encontrar esses alunos já no começo do ano, para poder fazer um trabalho direito de recuperação, que seja, então imagina se utilizar essa prova, a avaliação da aprendizagem de processo. Mas essa prova não faz essa indicação, ela não indica esses alunos são os alunos no nível de proficiência abaixo do básico. O que essa prova faz, a avaliação de aprendizagem de processo de matemática, é, semestre a semestre, indicar como foi o rendimento dos alunos na série anterior, no caso da primeira, ou no primeiro semestre, no caso da segunda avaliação que é aplicada já no começo do 3º bimestre. Essa é a proposta dela. Então, ela traz habilidades do semestre anterior. E então, o que ela pode indicar é isto. Então, esses alunos aprenderam bem esses conteúdos e essas habilidades da série anterior, do segundo ou do primeiro semestre, dependendo da prova. Vamos falar da nossa aqui, então, da série anterior. Então, eles aprenderam bem os conteúdos e as habilidades da série anterior, não das séries. Não tem muita condição de fazer uma avaliação de todo o histórico do aluno. Ela pode indicar, sim, que existe um problema. O aluno foi muito mal, errou quase todas as questões. Então, o que a prova indica é que aquele aluno, em conteúdos e habilidades da série anterior, tem problemas. O que ele não indica é se existe um percurso aí que não foi cumprido, e o aluno está, então, com problemas em habilidades que deveriam ter sido aprendidas em séries mais anteriores ainda. Nesse caso, o que nós precisamos é de outros mecanismos de avaliação. Se é o objetivo, por exemplo, de identificar os alunos no nível de proficiência abaixo do básico, quem são? Porque essa prova, como eu disse, ela não tem mecanismos para isso. Eu não posso dizer que um aluno que não é adequado, porque é o que essa prova indica,
está no nível de proficiência abaixo do básico, porque ele está no nível de proficiência básico, pode estar no nível de proficiência, quase no nível de proficiência adequado, ou se aproximando, então não é possível. Então, se a proposta da escola é identificar os alunos no nível de proficiência abaixo do básico, eu digo que essa prova, a avaliação de aprendizagem do processo, não tem essa condição. Mas ela tem uma proposta de verificar como foi a aprendizagem no ano anterior. Para vocês perceberem, a prova do 9º ano tem, das 10 habilidades, 8 são do semestre final, 3º e 4º bimestre do 8º ano. Então, o aluno que não vai bem numa prova do 8º ano, antes dele começar a estudar, já na primeira semana do 9º ano, quer dizer, o que ele deveria ter acabado de aprender, não quer dizer que ele está no nível de proficiência abaixo do básico. E essa prova só faz isso. Ela tem uma questão ou duas, dependendo da avaliação de 6º ano, não tem nenhuma, daí são todas, mas ela tem uma, a do 9º ano, por exemplo, tem 2 questões que são da série do 7º ano. O que não dá para dizer também que um aluno que erra uma questão do 7º ano está no nível de proficiência abaixo do básico. É bom nós deixarmos bem claro isso. Então, o primeiro slide que nós vamos mostrar é um resumo com a porcentagem de acertos nas questões da AP primeiro semestre de 2015, que é o nosso slide 1. Então, vocês podem acompanhar 7.116 alunos que fizeram a prova, ou das escolas que enviaram a planilha para nós, no Ensino Fundamental 2. A questão mais acertada é a questão 6, com 38% de acerto. Mas ela não dispara muito, não fica muito longe das outras. E temos aí as questões mais erradas, a questão 8, com 24% de acertos, e a questão 10, com 18% de acertos. No ensino médio, a questão mais acertada foi a questão 1, com 90% de acerto, se eu não me engano é uma questão de tratamento de informação, não é? E depois, essa destaca bem, quase todos os alunos acertaram. E com menor índice de acerto, a questão 4, com 21% de acerto, e a questão 10, com 13% de acerto. Então, nós vamos passar agora para uma análise, principalmente das questões com menor número de acerto. Mas lembrando que, por essa diferença não ser muito longa, é provável que o resultado, a planilha da sua escola esteja parecida com esta. Mas não quer dizer que esteja. Não quer dizer que na sua escola, a questão 8 do ciclo 2... tenha sido uma das mais erradas. Depende muito da forma como foi trabalhado o tema nas séries anteriores, principalmente no ano anterior. Nós vamos aqui fazer um modelo, um exemplo de boas maneiras de fazer essa recuperação, mas vocês devem sempre fazer análise da planilha da escola de vocês. A questão com maior índice de acerto no ciclo 2, no 9º ano, ela trabalhava com a habilidade de relacionar as linguagens algébricas e geométricas, sabendo traduzir uma delas na outra, particularmente no caso de produtos notáveis. Então, a questão 6. Basicamente, você tinha que entender uma figura onde tem um quadrado de lado x que você retira um quadrado de lado 5 e escrever essa representação geométrica de forma algébrica. A resposta correta, como vocês podem ver aí nesse quadro, é a resposta A, x menos 5 vezes x mais 5. Vocês têm aqui uma de produtos notáveis com a representação geométrica aparecendo e foi a questão mais acertada. Não disparou, não foi como aconteceu na questão 1 do ensino médio, mas a avaliação de aprendizagem de processo de cada série, ela tem 2 documentos. São os únicos documentos, os principais documentos. Todos temos que ter acesso a esses 2 documentos. Um deles é a própria prova. Então, todos os professores, todos os alunos têm acesso a essa prova e ela deve ser analisada pelo professor para ele já começar a entender o que vai acontecer. Outro documento importante são as recomendações pedagógicas. Então, cada avaliação tem uma recomendação pedagógica. Essa recomendação pedagógica, ela precisa ser estudada muito pela equipe de matemática. Vocês devem conhecer o que os elaboradores da prova pensam de cada questão e o que eles sugerem de trabalho em cima do que pode ter acontecido, de um alto índice de erro, por exemplo. Então, toda questão, ela traz a resposta certa, o gabarito,
dentro desse material, recomendações pedagógicas. Também traz uma análise da questão de prováveis erros que aparecem na grade de correção. Essa grade de correção, ela traz a resposta correta e faz uma análise de porquê do acerto. Por exemplo, nesta questão que nós estamos analisando, a resposta correta é A, x menos 5 vezes x mais 5. E como observação diz assim, resposta correta. O aluno interpreta e reconhece a expressão x menos 5 vezes x mais 5 como sendo a área. Então, ele relaciona a área do quadrado x menos a área de quadrado 5 por 5 com a expressão produto da soma pela diferença. Além dessa análise, o documento traz propostas de ações. Então, ele traz recomendações de material para ser trabalhado, traz recomendações de livros auxiliares, geralmente muito apoiado nas experiências matemáticas. Eu até vou falar agora sobre essa coleção. Então, essa coleção Experiências Matemáticas, uma coleção bem antiga, da década de 90. Então, mas mesmo sendo uma coleção já bem antiga, ela é muito recomendada por todo o material que aparece vindo da Secretaria de Educação. Quando aparece bibliografia ou recomendações, aparecem lá as experiências matemáticas. Vocês conhecem aquele livro cinza que tem uma capa verde, vermelha, conforme o ano. Então, se vocês precisarem utilizar essa coleção e vocês não tiverem na escola de vocês, eu já em algumas escolas já não achei mais essa coleção. Então, se vocês acham que esse material é interessante e vocês não encontram mais na escola de vocês, vocês peçam para que o coordenador da escola de vocês entre em contato conosco, que nós temos aqui a coleção e podemos fornecer. É só pedir para o coordenador entrar em contato com a equipe de matemática do núcleo pedagógico. Vamos passar agora para a questão, uma das questões do ciclo 2, com o menor percentual de acerto. A habilidade avaliada é conhecer as condições que fazem com que uma razão entre inteiros possa se expressar por meio de dízimas periódicas. Saber calcular a geratriz de uma dízima. Então, nessa questão, o aluno simplesmente deveria encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. A dízima periódica, como vocês podem ver no quadro, é a fração 1,777777. A resposta correta era a resposta C, 16 nonos. Então, o documento, as recomendações pedagógicas, então elas trazem lá na grade de correção a análise de suposições de por que o aluno colocou a opção errada A, por que o aluno colocou a opção errada B. Também tem aqui a alternativa C, 16 nonos, e ele coloca a observação. Resposta correta: o aluno obtém a fração geratriz da dízima periódica ou conhece a regra para determinar a fração geratriz. Sempre temos, cada questão, as referências de material. Geralmente material do próprio caderno do aluno, mas também outros tipos de materiais. Para essa questão, a proposta de trabalho seria, então, o caderno do professor de matemática, ensino fundamental, 7ª série, 8º ano. Vocês podem ver, então, que o aluno de 9º ano, de novo, só para relembrar, o material sugerido é o material de 8º ano, volume 1. A situação de aprendizagem é os racionais como mostruário das frações. Então, esta é uma habilidade anterior à habilidade de encontrar a fração geratriz. Outra referência no material é o caderno do professor, 7ª série, 8º ano, volume 1 também, a situação de aprendizagem 2. As dízimas periódicas são previsíveis. Seria-se uma proposta de retomada na situação de aprendizagem da qual ele acabou de ver no final do ano anterior. Outra sugestão que nós vamos dar é depois vocês vão entender melhor, é um material didático online que vocês vão encontrar nos comentários desse vídeo. Chama-se Calculadora de Fração Geratriz. Nesse site, eu vou apresentar para vocês um pouco só o formato dele, vocês podem ver agora. É simples, tem um espaço para você digitar a dízima periódica,
0,565656, e aí você clica em calcular. Ele dá o resultado, a fração geratriz, e explica mais ou menos como é que ele encontrou esse valor. Essa atividade é importante para que o aluno possa observar alguns padrões. O cérebro humano adora procurar padrões. Então, a criança também não é diferente de nós. Além de trabalhar da forma como pede no material, nós vamos fazer outras propostas aqui. Uma delas é trabalhar com os padrões, procura de padrões. Existem 3 propostas aqui. A primeira, de retomada, seria trabalhar com equações equivalentes, como é proposto nessa atividade, nessa situação de aprendizagem 2 do 8º ano, volume 1. Vocês podem olhar aqui nesse quadro, nós temos lá x igual a A seria a nossa dízima periódica, e você pode criar outras frações equivalentes, 10x igual a 10A, 100x igual a 100A, e aí fazer as subtrações mais interessantes que farão com que você encontre o valor de x. Esse x vai dar um valor em forma de fração, e essa é a fração geratriz. É assim que nós aprendemos na escola, né? E aí que nós ensinamos até hoje. Mas não é o único jeito de encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Quando nós falamos, por exemplo, em currículo em espiral, eu gostaria de lembrar que no ensino médio, por exemplo, esse nosso aluno ele vai, em determinado momento, aprender sequência. Soma dos finitos termos de uma sequência. Soma dos infinitos termos de uma sequência. E neste momento, por exemplo, e aí não estou falando mais em retomada, em recuperação, aliás, eu estou falando em retomada do tema. Então, quando vocês vão trabalhar a soma, por exemplo, a soma dos infinitos termos de uma PG, de uma sequência, é um momento ideal para trabalharmos, de novo, trazermos uma nova visão, um novo olhar para a dízima periódica. Então, eu coloquei como exemplo aqui essa dízima periódica que vocês podem ver, 0,33333. Essa dízima periódica ela pode ser vista como a soma de 3 décimos, mais 3 centésimos, mais 3 milésimos e assim por diante. Ora, o que nós temos aí? Nós temos uma somatória de 0,3 e 3 décimos vezes 10 a menos 1 vezes 1 décimo elevado a n, com n valendo de 0 até infinito. Eu deixei essa nomenclatura aqui porque nós estamos conversando entre professores, né? Não proponho que você use essa nomenclatura lá no 9º ano, mas é só para nós entendermos. Então, o que nós temos aí? Quando nós temos uma somatória, onde a razão está entre menos 1 e 1, que é o caso, é 1 décimo a razão, todo número está sendo multiplicado por 1 décimo. 3 décimos vezes 1 décimo é 3 centésimos. O outro elemento da PG é só multiplicar 3 centésimos por 1 décimo de novo, e assim por diante. Então, nós temos lá o A1, que é o nosso primeiro termo, 3 décimos, a razão 1 décimo, ou 10 a menos 1, e aí, usando a fórmula, que é uma derivação da fórmula da soma dos finitos termos de uma PG, que é Sn igual ao primeiro termo dividido por 1 menos Q. Não é? Quem quiser se aprofundar mais, eu aconselho, nós temos lá o Academia Khan, já em português, e eles são bons em demonstrações. As demonstrações deles são muito limpas, né? Fáceis de entender, então eu recomendo a Academia Khan. Se quiser, nós deixaremos também o endereço do site da Academia. Bom, fazendo a conta rapidinho, fazendo as substituições, A1 é 0,3, 1 menos Q é 10 a menos 1, vamos achar 3 nonos, que é 1 terço. Então, seria um outro jeito de, no ensino médio, abordarmos de novo esse tema, não é? Aqui eu não estou mais pensando em recuperação, estou pensando no tema dízima periódica. Então, a dízima periódica ela pode ser abordada de novo no ensino médio, não mais como foco do aprendizado, mas como objeto de contextualização. Então, nós vamos contextualizar o ensino da soma dos infinitos termos de uma PG com uma dízima periódica, várias. Vou usar o exemplo da questão trabalhada na avaliação da aprendizagem de processo. Então, nós temos lá primeira equação, x, então, resolvendo por equações equivalentes. A primeira equação, x é igual a 1,777, a segunda, 10x igual a 17,777.
Nós sabemos que esse mecanismo é só para deixar duas equações equivalentes com a parte decimal idêntica. Fazendo a subtração, a dízima some e nós temos então, resolvendo, x igual a 16 nonos, como vocês podem ver. Como eu disse, para nós aqui, professores, né, entendemos que também podemos enxergar a dízima periódica de outras formas, não só como trabalho com equações equivalentes. Então vejam lá, né, 1777 é 1 mais 0,777. Então vamos trabalhar só com a parte decimal. Se fosse 3,777, 3 mais 0,777. Então nós temos lá, né? 1 mais 7 décimos, mais 7 centésimos, mais 7 milésimos. Essa sequência que está marcada com risco embaixo é a nossa PG, é uma soma de PG com infinita. Dos infinitos temos uma PG. Primeiro termo 0,7, a razão é sempre 10 a menos 1, é um décimo. E aí vocês têm, então, sempre quando o período tem um elemento só, né? Então aí vocês têm substituindo, fazendo A1, 0,7, a razão 10 a menos 1, 7 nonos. 0,7 é igual a 7 nonos, 1,777 é 1 mais isto, que dá 16 nonos. Outra forma interessante que vocês vão ver nesse próximo slide é utilizando, então, observação de padrões. E aí eu quero dizer que essa observação de padrões, esta sim, diferente da última que nós vimos, é muito interessante para o trabalho com os alunos do nono ano. Eu coloquei aqui, vocês podem ver, tem 3 exemplos, 4 no último de cada um. Mas para isso, para observar padrões e entender como eles estão acontecendo, precisaríamos de mais, ainda mais os alunos. Nós, professores, talvez não. Aí vale lembrar daquele jogo onde o site vai ficar disponibilizado aqui, que você só digita a dízima periódica e ele já dá um resultado. Então ali você pode fazer vários. Cada turma de alunos fazer alguns 10, e aí você teria 300, se cada aluno fizer diferente entre eles. Então, nesse momento, você consegue observar, sempre direcionado pelo professor, não é? Observar os padrões de forma mais tranquila. Mas aqui, com esses 3, nós poderíamos também observar. Repare que eu coloquei como exemplo, o primeiro, 0,777. E a fração geratriz é 7 nonos. O outro, 0,747474. A fração geratriz é 74 sobre 99. O outro, 0,743, 743, 743. E a fração geratriz é 743 sobre 999. Qual é a observação que podemos fazer? Qual é o padrão observado em relação ao numerador? Vamos deixar o denominador para depois. Qual é a observação que nós podemos fazer, e também os alunos, sobre o padrão encontrado? O padrão encontrado é que o numerador dessa fração geratriz é o próprio período. Na primeira, o período é 7, o numerador é 7. Na segunda, o período é 74, o número que se repete é 74. E o numerador dessa fração é 74. No terceiro exemplo, o período é 743, é o número que se repete. E na fração geratriz, sem simplificar, eu nem me ative para ver se cabe simplificação, é o 743. Então, acabamos de concluir que numa dízima periódica simples, o numerador da fração geratriz é o próprio período. É um belo padrão de fácil observação. Agora vamos olhar o denominador. Então nós temos o denominador. Na primeira, o denominador é 9. Na segunda, 99. Na terceira, 999. Reparem que no primeiro exemplo, o período tem só um elemento, o 7. E o denominador é 9. No segundo, nós temos 2 elementos, o 7 e o 4. E o denominador é 99. Na terceira, o período é 743. Nós temos 3 elementos no período, 7, 1, 4 e 1, 3. E o denominador é 999. Acabamos de observar outro padrão. O denominador são tantos 9 quantos forem os elementos do período.
Portanto, se eu for chutar aqui uma dízima periódica 0,31, 31, 31, eu já posso dizer que a fração geratriz é 31 sobre 99. Não precisei fazer nenhum cálculo e tenho certeza que essa minha resposta é a correta. Vejam que a habilidade avaliada nessa questão e esperada do aluno não é encontrar a fração geratriz por meio de equações equivalentes. Conhecer as condições que fazem com que uma razão entre inteiros possa se expressar por meio de dízimas periódicas e, mais importante, saber calcular a geratriz de uma dízima, saber associar a geratriz à sua dízima. Não fala de que forma aqui. Então é importante que o aluno saiba encontrar a geratriz usando equações equivalentes, mas é importante que ele saiba de alguma forma, que ele consiga, fazendo uma prova, demonstrar que ele tem aquele conhecimento, que ele sabe dizer que a fração geratriz de 0,747474 é 74 sobre 99, associando a essa dízima periódica duas equações e resolvendo, ou chegando à conclusão, observando padrões de que se o período tem dois elementos, o denominador é 99. É óbvio que nós temos também a dízima periódica composta, que é o nosso caso. Então a questão em si, ela trazia uma dízima periódica composta, que era 0,1777. Lembrando, dízima periódica composta é a dízima periódica em que na parte decimal existe alguns números que não se repetem e depois começa a repetição. Eu peguei então o 0,177777, que é o 16 noventavos. Veja, o 1 não se repete, ele é chamado anteperíodo. E os outros se repetem, e o número que se repete é o período. O 7 é o período, no caso aqui. O segundo exemplo é 0,1747474. De novo, o anteperíodo é 1 e o período é 74. Depois, o terceiro exemplo é 0,27777. O anteperíodo é 2 e o período é 7, um elemento só. E o último, 0,107777. O anteperíodo é 10, é um número que não se repete, e depois o período é 7. E eu gostaria de convidá-los a fazer, então, uma observação para buscar padrões. Esse não é tão fácil, mas nós podemos observar, vocês podem ver em negrito aí, que o anteperíodo seguido do período, do primeiro número, o anteperíodo é 1, o período é 7. Então é 17, o numerador é 16. No segundo, o anteperíodo seguido do período é 174. Depois começa a repetir, 74, 74, 74. E o numerador é 173. No terceiro exemplo, o anteperíodo é 27 e o numerador é 25. No último exemplo, o anteperíodo mais o período é 107 e o numerador é 97. Óbvio que se nós estivéssemos usando um programa de produzir frações geratrizes, isso poderia ser observado de uma forma mais clara. Mas o padrão a ser observado, que vocês devem levar os alunos a observar, é que o numerador é o resultado da subtração do anteperíodo seguido do período, 17 menos o anteperíodo. Então o anteperíodo é 1, 17 menos 1, 16. No outro, 174 menos o 1, que é o anteperíodo, 173. No terceiro exemplo, 27 menos o anteperíodo, que é 2, 25. E no último, 107 menos o anteperíodo, que é 10, 97. Então, o padrão para encontrar o numerador numa dízima periódica composta, aliás, o padrão é o mesmo. É que como não tem anteperíodo lá, é menos 0, mas também daria certo para a dízima simples. Então, nós temos lá 17 menos 1, 16, 174 menos 1, 173, 27 menos 2, 25, 107 menos 10, 97. Eu estou subtraindo o anteperíodo do anteperíodo mais período. Então, esse padrão deveria ficar claro, porque é um bom jeito de encontrar a geratriz. Agora, em relação ao denominador, repare que, como no denominador da dízima periódica simples, esse também está relacionado ao número de elementos. Veja que na primeira, nós temos só um elemento no período e só um número 9, como acontece em cima lá, no exemplo da dízima periódica simples. Porém, nós temos um elemento no anteperíodo e um 0, 90. Nós temos no segundo exemplo, dois elementos no período, um 7 e um 4, e dois 9, como acontecia na dízima periódica simples, mas acompanhado de um 0, e o anteperíodo só tem um elemento. No terceiro exemplo, nós temos lá um elemento no período, que é o 7, e um elemento no anteperíodo, que é o 2. Nós temos um 9, porque temos um elemento no anteperíodo, e um 0, por causa do período e anteperíodo. E para terminar lá, para ficar claro o padrão, pelo menos aqui, nós temos lá
um número 9, porque o nosso período tem só um elemento, e 2 zeros, porque nesse caso o anteperíodo tem 2 elementos, um 1 e um 0. Então, para ficar claro, está escrito aí o numerador. O padrão é o anteperíodo seguido do período menos o anteperíodo, e o denominador, tantos 9s quantos números no período, seguidos de tantos zeros quantos números no anteperíodo. Este padrão, a observação dele, nos permite encontrar a fração geratriz de qualquer dízima periódica, independente de saber trabalhar com equações equivalentes ou não.